E aí? Belezinha? Neguinho, o que você vai fazer essa semana? O que você vai ler? O que você vai se dedicar? E o que você vai fazer de extra essa semana? Eu, Neguinho, decidi aí que ia ler um livro por semana, né? Para mim tentar passar na prova de japonês no meio do ano, ou no final do ano. E essa semana é esse livrinho aqui. Eu já comprei esse livrinho faz um tempinho e tava ali escondidinho, li a metade dele e deu uma parada, né? Eu não sei se você faz isso, eu costumo fazer isso. Compro um livro, leio um pouquinho, daqui a pouco eu esqueço ele e deixo ele no canto. Como que eu retornei esse projeto para passar logo na prova? Então é o por isso de um livro por semana aí. Um livrinho pequenininho, não é tão grande, é rapidinho, você lê ele, não tem problema nenhum. E o que acontece? Qual que é o título, qual que é o assunto? Ijimekara wagako o Mamoru Gutai Saku. O que acontece? Com as medidas concretas para proteger o meu filho de bullying, que é tão famoso aqui no Japão, as crianças chegam até se matarem, né? E a gente tem casos disso, ou na comunidade, ou aí nos jornais aí falando aí, não tem quem acaba com isso, é um inferno danado nas famílias e para as crianças. E o que acontece, então? Então, se alguém tiver interesse, é claro que dividirei um pouquinho do que está escrito nesse livro, que é um livro escrito por um livrinho escrito por um diretor de escola que tem uma grande experiência aí. Então, existem algumas técnicas ou alguns conselhos que é muito fácil para a gente identificar ou proteger as nossas crianças de bullying. Um exemplo muito simples é se o seu filho ele começa a inventar coisas para ir para a escola. Toda vez que chega a hora de ir para a escola, ele começa a falar que está com dor. Que está com dor de barriga, ou está com dor de cabeça e que queria ir no médico, qualquer coisa, e ele fica fugindo da escola. Isso é um sinal de alerta. O que está acontecendo com o meu menino? O porquê ele não quer ir? O que eu e você, a gente não pode fazer é chegar e ver uma situação dessa e ficar quieto. Ai, que ele é manhoso, sabe? Ele é manhosinho, ele não quer ir na escola, esse cara é ruim. E se acontece isso, é porque acontece. Se começa a chegar a doer a barriga dele, que de fato tá doendo, depois que ele sabe que não vai pra escola e dá aquela aliviada, então existe algo. E você tem que pesquisar algo. Então as crianças, na maioria das vezes, ela emite o sinal. Ela emite o sinal, eu estou sofrendo, né? Da maneira dela, mas ela emite o sinal. E muitas vezes nós pais, a gente não conseguimos captar esse sinal. Então as crianças elas sofrem bullying por muito tempo e daqui a pouco chega num certo estágio, daí alguém pergunta, mas você não percebeu nada? Eu falei, não percebi nada. Não mesmo, não. Nossa, era uma criança tão boa, uma criança tão legal, e eu não sabia que ela estava sofrendo. Mas aí você pergunta para ele assim, e quando ele ia para a escola, o que ele falava? Não falava nada. E você perguntou? Coisa ruim. Também não perguntava, ele não falava. E você gastou tempo com ele perguntando como que era lá na escola? Também não. Quando ele ia pra escola, ele falava que se tinha alguma dor, alguma coisa? Ele falava, mas eu achava que era manha. Então o que acontece? A criança, ela se expõe, ela fala, ela é inocente, ela não consegue se proteger, então ela se expõe, mas a gente, adulto, a gente não consegue receber isso das nossas crianças. Isso é claro que é um exemplo, existem várias outras coisas que a gente dá para perceber, ou porque a criança não está desenvolvendo, ou o que ela está acontecendo. Um exemplo é você chegar e falar assim para uma criança, e aí, quem é o mais forte da sua sala? Não sei quem. Quem gosta de bater em alguém lá? Porque a criança ela fala, é um Chiquinho lá, bate não sei quem. Ele já bateu em você? Bateu só uma vez. Pera aí, moleque, tá batendo no filho na escola, velho. Que peça dessa? Tá entendendo? Então você tem que ser sutil pra então você começar a saber em que terreno que sua criança ela está pisando. Um exemplo que a gente faz aqui em casa é interessante, é necessário que o pai e a mãe caminhem juntos. É claro. Talvez meus filhos, por ficar mais tempo com a mãe, tem mais liberdade com a mãe. Mas talvez não seja o suficiente para suprir todas
as carências que as crianças têm. Então, muitas vezes, a minha mulher chega e fala assim, o Harumi, o Yuki, ele tá meio chateadinho assim, porque ele queria não sei quem lá, falou do cabelo dela, e daí ela ficou chateada, ela tá insegura, porque a criança, ela é insegura. Né? A criança, ela não é totalmente segura, nem adulto é totalmente seguro. É difícil você ver um adulto seguro e falar assim, não, eu sou carequinho, mas tem gente que acha bonito neguinho carequinha. Né? Então não é normal uma pessoa ser tão segura assim. Normal seria, mas as pessoas, elas são carentes, elas têm essa dificuldade de sentir um pouquinho menos. E a criança bem mais. Então, se uma criança brinca ou mexe o saco do cabelo dela, ela vai ficar para baixo, ela vai ficar chateada, daí então ela vai querer pintar cabelo, fazer um monte de bobeira, que muitas vezes você não sabe por que ela está fazendo aquilo. Mas ela quer se destacar na comunidade onde que ela vive, né? Ou na escola, ou na creche, qualquer outra coisa, mesmo sendo pequenininho. Vamos lá, neguinho, vamos lá. Minha mulher chega e fala assim, ó, não sei quem falou isso pra Pretinha, tudo, e ela hoje ela tá um denguinho, e ela não sei o que, não sei o que. Então, acontece dias que eu saí do trabalho mais cedo só pra ver o que aconteceu. Só saí mais cedo, olha, ei, Pretinha, não toca no assunto, e fica. Por quê? Porque o pai e a mãe, ele tem que passar um sentimento e uma segurança. E esse sentimento de segurança não é daquela de falar, eu te amo, eu não sei o que, eu vou dar o melhor pra você, e que eu me esforço pra dar o melhor pra você. Não é nesse sentido. No sentido de a criança olhar, ela dar aquela respirada e falar assim, se acontecer alguma cagada lá fora, meu pai e minha mãe vai me proteger. Meu cabelo, minha menininha falou que meu cabelo é feio, mas meu pai acha o meu cabelo bonito. Tá entendendo, neguinho? Tá entendendo o detalhe? Então eu chego e fico brincando, eu fico perto deles, da Pretinha ou do Yuki. Daí então, essa fase, ela passa. E várias vezes ao longo do tempo, a Pretinha tá com 7 anos, ao longo do tempo isso aconteceu. Uma menininha que olhou bem feio pra ela, que ela ficou chateada. O molequinho que queria ser um pouquinho, destacar um pouquinho mais. Então, esse tempo, essa parada, esse olhar para as crianças, para nossas crianças, ele é muito importante. Tá entendendo? E muitas vezes você não precisa sair na Disney, virar do giraia, comprar um carro de top de linha, nada. Muitas vezes você precisa sair um pouco mais cedo e ficar com a criança do lado ali, ou dando uma fungada no cangote dela, conversando o que aconteceu. E daí então ela vai relatando pra você. Tá entendendo, neguinho? Tá entendendo? Mas só que é o seguinte, se você quiser saber um pouco, eu acho que eu vou fazer uns vídeos lá no YouTube, se você quiser saber um pouquinho mais, o desenrolar desse livrinho, safadinho, eu vou fazer uns vídeos lá, escreve aí, faz um vídeo lá no YouTube que eu vou assistir. Tá bom, neguinho? Ó, senão vai ficar muito comprido esse vídeo, eu não vou falar mais nada não. Tchau!